Com grande alegria, eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é um prazer muito grande estarmos aqui nesta tarde, participando junto com os irmãos da última reunião de obreiros do campo da Assembleia de Deus de Sorocaba, juntamente com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, nosso pastor Osmar José da Silva, sua digna esposa, pastora Claudete. Louvar a Deus também pela vida do vice-presidente, o pastor Osmar, que nos recebe aqui de forma muito gentil, a sua esposa, nossa missionária Valquíria Salinas. Deus abençoe. Quero agradecer a Deus pela companhia do meu amigo, pastor Zaqueu, que me abençoa há muitos anos, através dele que eu estou aqui hoje, junto com os irmãos. E pastor Zaqueu tem me abençoado já há uns 15 anos. Bom rever aqui o cantor Isaías, Deus abençoe. Conhecer aqui o pastor Ivan, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Enfim, é bom estar com todos vocês. Trago um abraço lá da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, ali em Barueri, para essa igreja, dos obreiros também, e do nosso pastor Davi Fonseca. Sintam-se abraçados, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler Jeremias, capítulo de número 20, e nós vamos ler do versículo 1 até o 3, e depois do 7 até o 13. Jeremias, capítulo de número 20, algumas lições interessantes que nós podemos aprender nesse texto. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, depois do 7 ao 13. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas, e feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o colocou no cepo, que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama mais o teu nome Pazur, mas Magor Missacibe. Agora o versículo 7 até o 13 diz assim: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mais forte fostes do que eu, e prevalecestes. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um daqueles que estão ao meu redor zomba de mim, porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque a tua palavra se tornou um opróbrio para mim, e um ludíbrio todo o dia. Então disse eu: não me lembrarei de Deus mais, e não falarei mais do seu nome. Mas isto foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Eu estou fatigado de sofrer, e eu não posso mais. Porque eu vi a murmuração de muitos, dizendo: há terror de todos os lados, denunciai e denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível, por isso não tropeçarão os meus pés, e tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão os perseguidores contra mim. Eles ficarão muito confundidos,
como se não houveram prudentemente também uma confusão perpétua que nunca se esquecerá, tomará conta deles. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas os justos e vê os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Então cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto ele é importante, a leitura um pouco exaustiva, mas é bom para que a gente possa sorver dele alguma lição para a nossa vida ministerial e vocacional. E antes de eu falar explicitamente sobre as lições que essa passagem da vida de Jeremias nos ensina, eu queria fazer aqui um pano de fundo a respeito da biografia do profeta Jeremias, relembrando aos irmãos algumas coisas que são importantes. A primeira delas é que o nome Jeremias, ele vem do hebraico e ele significa Deus é exaltado, ou aquele a quem Deus exalta. O Jeremias, ele era da linhagem de Abraão, ele era da linhagem de Isaac, ele é um filho de Jacó, e ele vem da tribo de Levi, e o Jeremias é da casa de Ilquias, e esse Ilquias, ele era um sacerdote de Anatote, na terra de Benjamim, na região de Judá, próximo de Jerusalém. Pelo que nós conhecemos da história de Jeremias, Jeremias ele era instruído, ele era um profeta, era também um sacerdote e era um conselheiro palaciano. Ele pertencia ao rol da nobreza. O Jeremias ele era instruído, ele sabia ler e sabia escrever. É interessante que o Jeremias mesmo, ele não vai escrever os seus 2 livros, Jeremias e Lamentações, mas ele vai ditar de modo pormenorizado, de modo técnico, concatenado, para o seu amanuense, o Baruque. E é interessante que, apesar de Baruque escrever os 2 livros de Jeremias, que é Jeremias e Lamentações, mas o Jeremias ele vai escrever cartas aos judeus que estão exilados na Babilônia. Nós temos no livro de Jeremias pelo menos 3 cartas que o próprio Jeremias escreve, mostrando que ele é um indivíduo instruído, ele é um indivíduo culto, ele não é simples, ele não é simplório, ele não é simplista, ele tem boa formação. A Bíblia fala que ele vai viver no país de Israel, e ele vai ser contemporâneo de Ezequiel, que vai viver a maior parte da sua vida no cativeiro babilônico. O Jeremias, ele vai viver no país de Israel, no sul de Israel, na região de Judá, na cidade de Jerusalém, nos entornos da cidade de Jerusalém. A história de Jeremias, ou o ministério dele, abarca um período de mais ou menos 40 anos, e ele é testemunha ocular de um dos fatos mais tristes da história de Israel. O Jeremias, ele vê as 3 invasões de Nabucodonosor e da Babilônia contra Judá. Ele vê a invasão de 609, ele vê a invasão de 597, e ele vê a pior das invasões, que é a de 586, quando o templo de Jerusalém é destruído, os judeus são levados cativos e a terra fica empobrecida e miserável, e ele fica lá
sofrendo com os moradores empobrecidos que ficaram na terra. É interessante que o ministério de Jeremias, ele é marcado por renúncias, e uma das renúncias mais preponderantes da vocação de Jeremias é que Deus o proíbe de casar. Vejam como Deus é dinâmico. Para Oséias, Deus determina que ele case, mas para Jeremias, em Jeremias 16:1, Deus vai dizer para Jeremias não casar. E Deus diz para ele: olha, eu sei que você quer casar, eu sei que você quer contrair núpcias, eu sei que você quer consolidar uma família, mas pelo teor, pela característica da sua vocação, você tem que restringir-se a esta dádiva do casamento. Você não pode casar. O Jeremias, ele vai atuar pelo menos em 3 grandes áreas. Ele vai ser profeta, ele vai ser também um sacerdote, porque ele é da linhagem de Levi, ele é da casa de Arão, ele é da família de Ilquias, e Ilquias é sacerdote, logo ele tem esse ministério imbuído na vida dele, ele é sacerdote, e ele também atua durante 40 anos aconselhando muitos reis. É interessante que quando Deus vai chamá-lo para o ministério profético, Deus diz para ele que o chamado dele não foi um chamado tardio, não foi um chamado remoto, não foi um chamado na última hora. O chamado dele rememora, o chamado dele remonta desde o ventre da mãe dele. Aliás, um dos textos mais lindos de Jeremias é Jeremias 1, quando Deus fala: desde o ventre da tua mãe eu te chamei, eu te escolhi, e as nações eu te dei por profeta, e tu és meu. Deus fala: tu és meu. De modo que o ministério profético estava na veia de Jeremias, o ministério profético estava na mente, estava na formação. Ele cresceu nesse ambiente, ele cresceu na vocação, ele cresceu no exercício ministerial. Jeremias, ele vai ter um ministério profético, não de palavras brandas, não de mensagens muito acessíveis e fáceis de serem recepcionadas. Pelo contrário, o Jeremias, ele vai ter uma palavra contundente, ele vai ter uma palavra denunciativa. Por exemplo, ele vai falar palavras muito duras, palavras muito sensibilizadoras, palavras que para um judeu pesavam muito gigantescamente, né? Eram muito pesadas para os judeus ouvirem as palavras de Jeremias. Por exemplo, o Jeremias, ele vai pregar, e ele vai profetizar, e ele vai falar a respeito da destruição do templo de Jerusalém. Essa mensagem que Jeremias vai repetir algumas vezes, por exemplo, Jeremias vai citar em Jeremias 7, de 1 a 15, a destruição, em Jeremias 26, de 1 a 19, a destruição. Ele insiste que o templo que Salomão construiu, o templo que custou bilhões de reais, o templo que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ele vai dizer: esse templo aqui vai ser destruído, esse templo vai vir abaixo. E esta palavra para o judeu era uma palavra que não caía bem, era um convite que não era muito propício, era um termo meio indigesto para os judeus. Uma outra palavra é que o povo vai ser levado cativo para a Babilônia. Ele vai repetir isso no capítulo 20, versículos 4 a 6, capítulo 25, do 8 a 11. Isso vai ser uma tônica. Quando dão oportunidade para o Jeremias, ele sempre rememora, ele sempre recobra, ele sempre diz: olha, Deus vai tirar vocês da terra de vocês e vai aplicar nessa geração um efeito da justiça e da ira de Deus que ele nunca aplicou em geração nenhuma, mas que tem previsão legal, porque essa ideia de Deus deslocar o seu povo
do lugar em que esse povo estava, no caso ali, Judá, para levar lá para a Babilônia, 1000 quilômetros distante, lá para a Mesopotâmia, essa ideia já estava prevista em Deuteronômio 28, que diz lá que se o povo obedecesse, Deus iria abençoar, mas se desobedecesse, Deus iria amaldiçoar. E no rol das maldições, uma delas é: eu vou arrancar vocês da terra de vocês e vou escravizá-los em terra alheia. O Jeremias, ele pega esse fio da lei e ele começa a profetizar que o povo vai ser deslocado de suas casas, dos seus bairros, das suas vilas, das suas famílias, dos seus ambientes, e vai ser levado para a Babilônia. E isso é uma mensagem muito dura. O Jeremias traz outra mensagem que é difícil de se ouvir. Ele fala do julgamento dos líderes. Ele vai falar isso em Jeremias 1,18, 2,8, 23, de 1 a 4, quer dizer, ele vai dizer: olha, Deus está vendo a corrupção no meio dos líderes, e Deus vai começar um juízo através dos líderes. E essa mensagem não é uma mensagem fácil de gerir, não é uma mensagem palatável, não é uma mensagem facilmente degustável, não é uma mensagem que cala de forma saudável, de forma boa no coração. Jeremias também, ele vai falar de uma coisa que vai custar muito caro aos judeus, que é o fim da dinastia davídica. É muito interessante porque ele vai falar isso em Jeremias 21, 11 até o 14, 22, de 1 a 30, ele vai profetizar uma coisa, dizendo que Deus vai extirpar, Deus vai extinguir naquele tempo a dinastia davídica. Os irmãos sabem muito bem que depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido, e o reino do norte, ele teve 22, 23 reis, mas de 9 dinastias diferentes. O reino do sul também teve 22 ou 23 reis, mas de uma única dinastia, que é a dinastia davídica. E agora vem o Jeremias quase que inovando na voz profética, e ele vai dizer: esta sequência de filhos de Davi que estão comandando aí, essa sequência vai ser quebrada. Deus não vai permitir que isso perdure. Deus vai romper, Deus vai impedir que essa dinastia de Davi continue. Essa mensagem não é uma mensagem fácil. Os judeus não conseguem gerir isso com tranquilidade. E ainda o Davi vai falar, aliás, o Jeremias vai falar a respeito de um outro problema. Ele vai dizer que o cativeiro, ele não vai durar 2 anos, porque os profetas contemporâneos a Jeremias, quando viram se avizinhar a invasão pela Babilônia, até deduziram a possibilidade de ter, de fato e de verdade, um exílio ou um cativeiro. Mas eles diziam: esse exílio e esse cativeiro vai durar mais ou menos 2 anos. Vinha o Jeremias e dizia: não, senhores, isso vai durar quanto tempo? 70 anos. Vai ser uma geração inteira, vai passar toda uma comunidade. Essas profecias que o Jeremias começa a dizer, a entregar, os símbolos que ele usa, são palavras duras, são termos difíceis de ser geridos. E como é natural, Jeremias vai atrair contra si a perseguição, porque a realidade é esta mesmo. Quando você fala o que todo mundo quer ouvir, você recebe aplausos. Quando você fala o que todo mundo sente como cócegas no coração e no ego, todo mundo te enaltece. Mas quando você precisa dizer e diz aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a palavra de Deus, e às vezes a palavra de Deus é dura, você contrai contra si mesmo adversários, olhares desconfiados, preconceitos, marginalização, e por fim tudo isso desemboca numa caça, numa perseguição, numa busca ostensiva, numa busca de destruição. E é isso o que essas profecias de Jeremias vão gerar para ele. Ele vai ser perseguido. E aí a perseguição de Jeremias, ela vai estar ocorrendo
durante toda a sua vida. Mas quando chega no capítulo de número 20, ele fala a respeito de algumas perseguições que ele vai sofrer. E estas perseguições, elas serão realizadas por um homem chamado Pazur. E o Pazur, ele era sacerdote, e ele era um oficial do templo, e ele vai começar a perseguir Jeremias, que é sacerdote, que é profeta. E estas perseguições vão passar por algumas coisas. A primeira delas, o Jeremias vai ser perseguido fisicamente. É interessante que no versículo de número 1, diz que o Jeremias, ele é colocado no cepo. Essa palavra cepo, em algumas traduções, é traduzida como um tronco. O Jeremias é colocado no tronco. E para que uma pessoa era colocada no tronco, no cepo? Ela era colocada no tronco e no cepo para apanhar, tomar ali aquilo que o livro de Deuteronômio previa para os hereges. Os hereges deveriam ser punidos com uma quarentena, 40 chicotadas, 40 chibatadas. Ele deveria tomar 40 açoites. Então Jeremias é colocado no cepo, é colocado lá no tronco, é amarrado no tronco, tiram a sua túnica, deixam só com uma peça de baixo, e então dão sobre Jeremias 40 chibatadas, 40 açoites, 40 chicotadas. Ele fica ali sofrendo agressão. Provavelmente aquelas chicotadas eram intercaladas com socos, com chutes, com pontapés. O Jeremias sai dali moído, Jeremias sai dali quebrado, Jeremias sai dali ferido. Agora, a perseguição contra ele não vai ter a ver apenas com esse aspecto fisiológico, orgânico, com esse aspecto da sua materialidade ou do seu corpo que vai ser agredido, não. O Jeremias também vai sofrer uma segunda perseguição, está descrita no capítulo 20, versículo 2, que fala que o Pazur vai lançá-lo na prisão. Ele vai ser colocado na prisão, e lá na prisão ele vai ficar pelo menos por 24 horas. Ele vai ter que amargar a dor dele. Ele não é espancado e levado para o médico, ele não é espancado e recebe ali um analgésico, ele não é espancado e recebe ali algum tipo de anestésico, não, ele é espancado e é jogado na prisão, e lá na prisão ele vai ficar sozinho. A prisão é um lugar de segregação, a prisão é um lugar de humilhação, a prisão é um lugar de solidão, a prisão é um lugar de isolamento, a prisão é um lugar de cerceio, de liberdade, de possibilidade, de oportunidade, é um cerceio de todo tipo de expansividade que um ser humano pode desenvolver na sua vida. E Jeremias é colocado lá na prisão. Ficar na prisão não é fácil. Eu, pela misericórdia de Deus, sou advogado. E de vez em quando eu vou falar com alguma pessoa que está presa, e ela vem então para um ambiente que a gente sempre dialoga ali, que é chamado de parlatório. E uma coisa que você vê numa pessoa que está presa é o seu semblante desfigurado. E se ela estiver presa de forma injusta, aí que ela está mais superada, extenuada, causticada ainda. Não é fácil a gente estar na prisão. E aí o Jeremias, por causa do ministério, por causa da vocação, por causa daquilo que tomava a sua vida, por causa de ter sido eleito por Deus para falar a palavra de Deus, ele acaba tendo essa perseguição, e essa perseguição vai desembocar na prisão. Além disso, ele tem uma outra esfera, um outro nível, um outro estágio da perseguição, que é quando ele é ridicularizado. Ele mesmo lamenta, dizendo que ele se tornou uma vergonha. E por que ele era ridicularizado? Porque o Jeremias dizia: o templo vai cair. O Jeremias dizia: o povo vai ser levado cativo. E o Jeremias dizia: esse sofrimento vai durar 70 anos.
Só que ele dizia isso durante longo tempo e as coisas não estavam acontecendo. Os irmãos sabem muito bem que quando um profeta profetiza uma coisa e dá o ar, ele dá a ideia de que a sua profecia, ela se cumprirá de forma iminente, de forma emergente, de forma instantânea, de forma estanque, cria-se uma expectativa, e quando aquilo não acontece, naquele tempo as pessoas ridicularizam. Então, como demorou um tempo entre o momento que Jeremias profetiza e o momento que Jerusalém cai, porque Jerusalém só vai cair de fato, de verdade, em 586, e o Jeremias está profetizando muito antes disso, nesse interregno, nesse ato temporal, ele é alvo de palavras jocosas, de ridicularizações, de expressões vexatórias, de expressões de descredibilização. É assim mesmo que acontece no ministério. Às vezes a gente prega, às vezes a gente anuncia, como as coisas não acontecem naquele tempo, naqueles dias, naquele momento. Daí então, às vezes as pessoas nos ridicularizam, o ministério torna-se alvo de vexame, alvo de exposição, alvo de vergonha. O Jeremias, ele está sendo ridicularizado. Tem gente que está dando de ombro e dizendo: é mentira sua, Jeremias, não vai acontecer queda de Jerusalém, o povo não vai ser levado cativo e o templo não vai cair também, e não haverá 70 anos. E ele diz: Senhor, eu falo a sua palavra e eu dou a impressão, porque o Senhor me toma para falar isso, de que vai acontecer de forma breve, mas não acontece, e por causa disso ele é ridicularizado. Ele também vai sofrer ameaças de morte. O texto fala que as pessoas começam a tramar contra Jeremias e começam a dizer para ele: olha, nós vamos te matar, uma hora você vai tropeçar, uma hora a gente vai te pegar, uma hora a gente vai criar alguma coisa contra você, que você vai cair, e aí a gente vai poder te destruir. Ele tem ameaças. Uma outra perseguição que ele vai sofrer é o isolamento. Ele vai reclamar com Deus, dizendo: Senhor, eu estou sozinho, eu estou só, eu estou aqui abandonado na minha vocação, eu estou abandonado. Às vezes no ministério a gente se sente assim. Aliás, o Gilbert Keith Chesterton, ele diz que quem é o pregador? O pregador, ele é um guerreiro solitário, porque ele está aqui no púlpito e todos estão ávidos olhando para ele, dizendo: onde vai dar isso? Né? Então o pregador tem que saber que é próprio do ministério o isolamento. Mas não é só o pregador, o pastor também. Às vezes o pastor, que não pode abrir nem para sua família problemas e dificuldades, se sente isolado. Às vezes não pode abrir nem para os amigos mais íntimos, para não trazer algum tipo de quebra de confiança e de sigilo naquela informação que chegou. Aí vai trazendo para o pastor uma agonia, um isolamento. Jeremias se sente isolado, ele se sente escanteado, ele se sente solitário. Ainda ele vai sofrer uma última perseguição, que é uma perseguição quando vão falar contra ele, dizendo que aquilo que ele profetiza é uma coisa ruim e não vai acontecer, descredibilizando a palavra dele, pregando contra, desdizendo. Nesse contexto, o sentimento de Jeremias é um sentimento muito ruim. Nesse contexto, Jeremias vai se sentir pequeno porque ele está sendo perseguido, ele está apanhando fisicamente, ele está sofrendo prisão, ele está sofrendo ameaça de morte, ele está sofrendo isolamento. É nesse contexto que ele vai dizer 3 coisas muito sérias. A primeira coisa que ele vai dizer é que ele não vai se lembrar mais de Deus. Ele diz: eu vou abandonar a fé, porque a fé não está me valendo nada. Eu fui chamado para ser profeta, mas não consigo ser profeta com tranquilidade. Eu fui chamado para exercer o ministério, mas parece que Deus não me responde, parece que Deus não está do meu lado, parece que eu estou sozinho, então eu vou abandonar Deus. Ele diz: eu vou me esquecer de ti, Senhor. Eu vou te abandonar, eu vou abandonar o reino, eu vou abandonar a palavra, eu vou abandonar tudo que o Senhor me deu de experiência, eu vou abandonar. Eu vou entregar a minha carteirinha, não de
pastor, mas eu vou entregar a minha carteirinha de membro. Eu vou abandonar a igreja. Outra coisa que ele vai falar aqui é que ele vai abandonar o ministério. Ele diz: eu vou abandonar a vocação. Não vale a pena eu ficar pregando, eu ficar entregando a minha vida, eu me debruçar para ensinar as pessoas, para levar a palavra de Deus para as pessoas, para amar as pessoas, para servir as pessoas. As pessoas não me ouvem, elas não mudam, elas são contumadas, elas são reincidentes na prática delas. Essas pessoas são irretratáveis e incorrigíveis, não vale a pena. Cada um que viva a sua própria vida, e Deus, se quiser fazer alguma obra, que faça. Eu não mais vou trabalhar no ministério, na vocação, eu não mais vou trabalhar na obra. Aleluia! E ele vai falar uma terceira coisa, usando duas palavras. Ele vai dizer: Deus me iludiu. E depois ele vai dizer: eu caí no ludibrio de Deus. Ele vai dizer: Deus me lubridiou e Deus me iludiu. O Senhor me iludiu. Eu pensei que o ministério era para eu ter dinheiro. Eu pensei que o ministério era para eu ter fama. Eu pensei que o ministério era para eu ter notoriedade. Eu pensei que as pessoas iam me amar. Eu pensei que a minha popularidade inicial na minha vocação, o meu apoio que eu recebi logo de início, ia durar a vida toda. Mas não, eu descobri, Senhor, que é duro o ministério. Não é fácil o ministério. Manacandore Machurabai. Eu estou enganado nesse negócio de ministério, de vocação, de ser profeta, de ser sacerdote, de ser conselheiro. Eu estou enganado, eu não pude nem casar, eu não pude nem ter filho. O Senhor me enganou, Senhor. A vocação não vale a pena, o chamado não vale a pena. O Senhor me enganou, Senhor. O Senhor disse que as pessoas ouviriam a minha voz e as pessoas não ouvem. O Senhor disse que eu pregaria, os corações se derreteriam na sua presença, mas não é isso que acontece. O Senhor disse, Senhor, que a tua palavra atravessaria os corações e as pessoas se submeteriam a ti, mas não é isso que eu tenho visto, Senhor. Eu me sinto iludido, eu me sinto ludibriado, eu me sinto engodado. O Senhor trouxe para mim um sofisma, eu não consigo mais pregar a tua palavra. E quando ele está nessa depressão dele, seja de vida ou seja vocacional, quando ele está nessa amargura, quando ele está nesse fosso vocacional, de repente ele vai e entra no templo. O texto não mostra, mas é como se o texto dissesse isso. Ele entra no templo, e lá no templo ele começa a perceber a respeito de uma coisa que acontece com ele. Ele diz: eu quero abandonar Deus, eu quero abandonar a vocação, porque eu me sinto enganado. Mas na hora que eu empenho forças nesse sentido, na hora que eu me dedico para fazer isso, eu percebo uma coisa que me impede. Tem algo que trabalha contra mim, que me contém, tem algo que me detém, tem algo que forma uma resistência, tem algo que forma uma pressão sobre mim. Eu não consigo romper de vez. Quando eu penso em romper, eu sinto no meu coração a tua palavra queimando dentro de mim. Olha o versículo de número 9, se a mídia puder colocar o versículo 9, por favor. Olha o que o versículo 9 diz. Jeremias 20, versículo 9. Conseguem colocar no telão? Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Então disse eu: não me lembrarei dele, não falarei mais do seu nome. Aí ele diz: mas quando eu estou com esse pensamento, quando isso vem ao meu coração, tem algo que faz uma contenção no meu coração e não deixa esse sentimento se alastrar. Tem um fogo, tem uma visitação, tem uma palavra que queima no meu coração. E esta palavra não toma conta só do meu coração,
ela vai manifestando-se também para os meus ossos. Eu estou fatigado, eu estou cansado, mas eu não consigo parar, eu não consigo abandonar, porque a palavra de Deus arde no meu coração, a palavra de Deus queima na minha mente, a vocação arde dentro de mim, e quando eu penso que eu vou parar, aí eu começo a fazer um pouco mais. Quando eu penso que eu vou desistir, aí dá vontade de dar um passo a mais. Quando eu penso que eu vou abandonar tudo, aí é que eu estou falando com autoridade de fato e de verdade. A palavra de Deus queima em mim, a palavra de Deus queima em mim, a palavra de Deus queima em mim. Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face por gentileza. Talvez você também esteja aqui na última reunião do ano, fastigado, angustiado. Talvez você esteja aqui superado e diga assim: ah, Senhor, para o próximo ano eu não vou pegar trabalho nenhum, para o próximo ano eu vou entregar meus cargos. Eu quero dizer para você: ouça o que o Espírito está dizendo para nós hoje aqui. Deixe a minha palavra queimar no teu coração. Deixe a minha palavra queimar no teu coração. A palavra deve queimar no nosso coração. Quantos já sentiram o fogo da palavra, o poder da palavra, a autoridade da palavra, a visitação da palavra, o renovo da palavra, a alegria da palavra, a energia da palavra, o rejuvenescimento da palavra, a revitalização da palavra, a exaltação da palavra, o avivamento da palavra, a paz da palavra, a sosseguidão da palavra, a tranquilidade da palavra. Quando a palavra vem, ela queima e ela queima. A palavra queima. Rakandorema Nashurabai. O ministério não é fácil. Não é fácil pregar e no seu ouvido. Não é fácil ensinar e as pessoas fazerem errado. Não é fácil aconselhar e as pessoas ouvirem e depois fazer o que elas quiserem. Não é fácil insistir em ver as pessoas se perdendo. A vocação não é fácil. É natural desistir, é natural abandonar, é natural lavar as mãos. Mas eu sinto lhe dizer, meu nobre, homem de Deus e mulher de Deus que estão aqui, eu sinto lhes dizer: há um fogo que queima no teu coração. Há uma chama da palavra de Deus que arde na tua alma. E quando esse fogo arde, quando essa alegria vem, quando esse entusiasmo vem, as forças se renovam, a esperança volta, o encanto com o ministério aparece. E você volta e diz assim: vale a pena, vai valer a pena, o Senhor vai fazer valer a pena, o Senhor vai fazer valer a pena. Que a palavra de Deus queime em nossos corações essa tarde, em nome de Jesus. O profeta Isaías estava enlutado. Houve a morte do seu primo Uzias. Uzias era o rei de Israel, ou de Judá, e ele morre. E o profeta ficou desalentado, desencantado, desesperançado. E no seu desespero de alma, ele foi ao templo. E quando ele chegou no templo, os céus se abriram para ele. E Isaías viu um alto e sublime trono, Deus assentado no seu trono. O séquito, que é a orla das suas vestes, enchia todo o espaço. Serafins de 6 asas cantavam. E aí, quando ele está ali, na sua amargura, na sua insignificância, quando ele está ali na sua limitação, dizendo que não vale a pena, que ele não é um homem adequado, que ele não vai, que ele não é habilitado, que ele não é capaz, ele vê quando um dos serafins voa até o pé do altar de Deus,
e tira de lá com uma tenaz uma brasa, e vem voando, e vem até o lugar em que ele está, e toca na sua boca, e toca nos seus lábios, e queima os seus lábios. E quando queima os seus lábios, ele ouve uma voz: Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele que entrou triste, cabisbaixo, desanimado, ele não consegue aguentar a pressão dentro dele. E ele levanta as mãos e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele denuncia dizendo: o teu fogo tocou-me, eu fui incendiado pela tua palavra, pela tua revelação, eu fui incendiado. Os 2 discípulos a caminho de Emaús estavam tristes, desiludidos, desesperançados. Jesus havia morrido, já era o 3º dia, aliás, era o final, do primeiro dia, e eles ainda não tinham visto sinal nenhum. E aí eles estão indo embora para Emaús, de Jerusalém para Emaús dá 12 quilômetros, e eles estão ali, daqui a pouco chega um nômade lá, chega um transeunte ali, chega um forasteiro, e aí o forasteiro diz: como é que vocês estão? E eles dizem assim: nós estamos muito mal, nós estamos péssimos. Por quê? Porque o nosso Cristo morreu, foi crucificado. O que vai ser de nós agora e o que vai ser das suas promessas? E aí ele vai e começa a dizer assim: mas você não sabe que era mister que isso acontecesse? Quer dizer, era necessário que isso acontecesse? Aí eles dizem: como assim? E o texto fala: e começando de Moisés, foi explicando a respeito das promessas de Deus. Começou lá do Gênesis, lá de Moisés, lá do Gênesis. Quando foi o final dos 12 quilômetros, tarde caía, e eles disseram: entra transeunte, entra nômade, entra peregrino, entra forasteiro, entra estrangeiro, entra e ceia com a gente. Aí ele disse: eu vou entrar. E ele entrou. Quando ele se assentou à mesa, ele partiu o pão, e quando ele partiu o pão, eles se entreolharam e disseram assim: é ele que está aqui com a gente, ele que veio aqui. E aí um olhou para o outro e disse assim: é ele mesmo. E quando pelo caminho ele nos falava, o nosso coração ardia. E se o coração ardeu, vamos nos levantar agora e vamos de volta para Jerusalém, que lá é o nosso lugar. O seu coração precisa arder com a palavra, arder com a vocação, arder com a chamada. Se o seu coração arder com a chamada, nada vai ser capaz de te desiludir no ministério, nada vai ser capaz de te desencantar no ministério. Você vai sempre ser animado, eufórico, entusiasmado, alegre, feliz. Você vai ser sempre persistente na sua vocação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei que essa igreja aqui é muito educada, perdoem aqui a minha invasividade, perdoem. Pega na mão desse gentil irmão que está do seu lado aí, se você puder, olha no olho dele ou dela. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, os que devem, os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não é falso, você não deve, não vai pedir dinheiro emprestado. E é bom esse irmão aí olhar para você, porque se ele não olhar para você, você vai ter que emprestar algum até a 2ª parcela do 13º. Então fala para ele: olha para mim, por favor, olha para ele. Aleluia, 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 aleluia. Diga para ele: não para na caminhada não. Diga: não para na caminhada não. Deixa o fogo da palavra de Deus arder no seu coração. Não para na caminhada não. Não para não, não desanima não, não se entrega não baixa a guarda não. Levanta essa cabeça, anima esse coração. Entra em 2025 produzido no reino de Deus, e saiba que as palavras de Deus não cairão por terra. As palavras de Deus permanecerão intactas, subsistirão intactas. Eu termino falando uma frase do John Wesley que eu gosto muito. O John Wesley diz assim: deixe Deus incendiar o seu coração, e os homens virão de longe só para vê-lo queimar. Quando você está incendiado, os homens vêm de longe.
para vê-lo queimar. Que o George Whitefield, quando pregava, tinha um ateu que ia escutá-lo. E aí o amigo do ateu um dia chegou para o ateu e disse: você vai lá na igreja ouvir o reverendo George Whitefield? Ele disse: sim, eu vou. Você vai lá na igreja ouvi-lo, mas você é ateu, você não crê em Deus. Aí ele diz: mas ele crê de forma tão fervorosa que eu acho bonito vê-lo crendo. Deixa o coração, aleluia, incendiar pela palavra. Deixa a palavra de Deus animar seu coração. Quando você pensar em desanimar, quando você pensar em desistir, deixa Deus aquecer seu coração, e a sua vida ministerial continuará para a glória do Senhor. Muito obrigado, irmãos.